Preste bastante atenção nesta notícia, nessa informação que a partir de agora nós passamos a todos vocês. A Fundação Hospitalar Santa Terezinha passa neste momento por um momento bastante preocupante. A lotação na UTI Covid já começa a dar sinais de esgotamento e a falta de insumos também é um problema constante dentro do hospital. Acompanhe agora a fala do diretor Rafael Ayub. Diante do cenário caótico que novamente nós estamos vivendo, chegando a ter as UTIs do Hospital de Caridade e também o Hospital Santa Terezinha lotadas, nós convidamos o diretor Rafael Ayub para falar um pouquinho sobre esse cenário caótico que novamente nós estamos vivendo de pandemia, de hospitais lotados, de muitas pessoas contaminadas, de falta de medicamento, de falta de recursos. Um momento difícil para a saúde, para os gestores públicos e também para a gente que precisa manter os cuidados. Não é momento de festa, não é momento de aglomeração, é momento de todos nós fazermos alguma coisa por nós mesmos, que é nos cuidar. Rafael, infelizmente a gente está de novo aqui tendo que falar sobre um assunto que nós já viemos falando há um bom tempo, né? Que é a pandemia. Hospital cheio de novo. Sandra, na verdade, primeiro agradecer então a oportunidade de estar mais uma vez aqui na TV Erechim, falando um pouco com a nossa comunidade sobre essa situação de saúde que quando parece que a gente está entrando num declínio dos casos, numa estabilização dos casos, a gente vem com uma nova onda ou com um novo pico, como se fala, né? E realmente a região tem preocupado bastante, porque a gente, todos os outros picos, e aqui relembrando um pouco, lá em março do ano passado, depois tivemos um em novembro, tivemos um agora no início de março desse ano de 2021, nós tivemos aí em torno de no máximo 1.000 casos ativos em toda a nossa região. E o que a gente viu nesse mês de maio, infelizmente, é isso. Tivemos lá em 3 de março cerca de 990 pacientes com o Covid, que são os que a gente chama de casos ativos. Sim. Reduzimos para 300, para 160, inclusive, em determinado momento. E no início de maio tínhamos 300 casos ativos na região. Ontem, infelizmente, o boletim já mostrou que temos 860 casos na região. É muito. E com um agravante, né, Sandra, de estarmos com as UTIs lotadas. Então, qual é o cronograma da pandemia que tem que se mostrado ao longo do tempo? No momento que a gente há um aumento do número de casos ativos, que é o que tem acontecido, cerca de 5 dias, 7 dias ou 10 dias depois aumentam as internações clínicas, cerca de 15 dias, 20 dias depois aumentam as internações de UTI e cerca de 30, 45 dias, infelizmente, aumentam os óbitos. Nesse momento, a gente tem a grata satisfação de dizer que o índice de mortalidade da UTI lá no Santa Terezinha tem sido abaixo dos níveis do estado. Nos últimos dias, devido a essa diminuição de atendimento, devido aos esforços de conseguir a medicação, temos tido um bom resultado. Mas também, aqui serve como alerta, que esse bom resultado ele é em detrimento também do perfil dos pacientes. Lá no início tínhamos pacientes com mais de 70 anos, 80 anos na UTI, que são pacientes de mais difícil manejo e que a expectativa de prognóstico ela é pior. Hoje temos pacientes entre 30 e 50 anos, são a maioria na UTI que estão entubados. Claro que o bom é que eles têm uma melhor resistência, eles provavelmente tenham impactado aí para esse resultado melhor de índice de mortalidade menor, mas com certeza saem com sequelas que são bastante complicadas de se tratar e de se conviver com elas. Então, realmente, Sandra, nesse momento onde a gente vê um aumento dos casos ativos na região, a gente segue com a dificuldade de medicamento. O hospital, de novo, está cancelando as cirurgias eletivas. Na quarta-feira, chegamos a ficar 1 hora sem medicamento, porque fazemos a compra, temos a expectativa de entrega, na medicação das 8 da manhã conseguimos medicar, mas se não chegasse o medicamento, talvez não medicaríamos às 10 e ao meio-dia. Felizmente, 8h30, 9 horas, chegou uma nova leva de medicamentos. Mas já temos agora o estoque e antes o problema era o rocurônio, que era o relaxante muscular. Hoje já é o sedativo, que é o midazolam, o fentanil, o próprio propofol, que é usado como alternativa. Então isso causa uma apreensão na equipe, causa uma apreensão na gestão do hospital. Temos lá o setor de compras trabalhando dioturnamente, tentando buscar esses recursos para a gente poder dar o atendimento melhor. Mas se os casos continuarem aumentando, pode ser que daqui a 15 dias, quando realmente a região precise mais leitos de UTI, nós não tenhamos esses leitos de UTI. O tempo de permanência dessas pessoas mais jovens, ele é maior, Sim. se recuperam, mas ficam às vezes 35 dias, 40 dias numa UTI.
Então, se a gente está com ela lotada hoje, imaginar que se dentro de 10 dias, 15 dias precisemos mais leitos, talvez não tenhamos disponível. Então, essa que é a preocupação e sempre o apelo que fazemos a toda a comunidade da compreensão. E a gente tem repetido muito isso, Sandra. A única coisa que não mudou desde o início da pandemia é a forma de transmissão. Então a gente tem que usar máscara e a gente tem insistido muito no uso correto da máscara. Não adianta a gente botar uma máscara às 7 da manhã e retirá-la às 7 da noite. A máscara tem que ser trocada a cada 4 horas, seja de pano, seja descartável, com exceção daquelas de proteção que se usam em hospital, que são as ditas PFF2, que eram para tuberculose, mas funcionam também para o Covid, que são aquelas chamadas bico de pato, mas isso é uma exceção. A maioria das máscaras a comunidade tem que trocar, tem que lavar as mãos, tem que evitar sim aglomeração. A gente sabe hoje da situação que ninguém quer que feche comércio, ninguém quer que feche aula, mas se não houver os cuidados, hoje com o novo modelo de gestão da pandemia do governo do estado, devolvendo aos municípios as responsabilidades, se não o fizermos, o próprio estado vai intervir aqui e vai fazer restrições ainda piores. Então, nessa última quinta-feira tivemos a reunião dos prefeitos definindo os novos protocolos, ainda devem ser divulgados com alguma restrição a mais daquilo do estado, até porque tivemos realmente nessa quinta-feira já o alerta do estado, indicando um aumento muito grande dos casos e uma pequena estrutura de UTI, quase não temos mais leitos disponíveis, né? Pois é, Rafael, toda vez que houve uma crise dessas, foi ampliado os leitos de UTI por necessidade, emergência. E agora, vamos ter que ampliar novamente os leitos de UTI para poder atender, visto que a gente não atende só Erechim, a região toda depende do Hospital Santa Terezinha. Eu sinto dizer, Sandra, que na verdade, e que a comunidade entenda que nós não temos mais como ampliar leitos de UTI. E aqui não é questão de ser no Santa Terezinha, ser na UPA, criar um hospital de campanha. Sim, não é a questão de insumos, gente. Hoje não existe mais uma disponibilidade de compra a mais de oxigênio, por exemplo. Então a gente não vai nem que a gente queira comprar mais oxigênio. A gente já tem o nosso padrão e é o que a empresa vai nos entregar. A gente não tem como, se a gente está falando aqui com muita sinceridade, que hoje até domingo eu garanto medicação e que eu vou ter que trabalhar hoje ainda e amanhã na sexta-feira para tentar comprar mais, que eles entreguem ainda talvez no sábado e no domingo para que não falte na segunda, imaginar que a gente ampliará leitos de UTI hoje chega a ser utópico. Porque a gente não vai conseguir aumentar a estrutura, seja por equipe, seja por medicamento, seja por oxigênio. Então, infelizmente, a única arma que a gente ainda tem nesse momento são os leitos clínicos. Os leitos clínicos são para aqueles pacientes menos graves. Esses pacientes menos graves, um grande percentual deles vai acometer-se e necessitar de UTI, vai acometer-se de um agravamento e vai necessitar de UTI. Então o que a gente torce realmente é para que a comunidade entenda mais uma vez que ainda não é hora de fazer festas, não é hora de fazer aglomerações, cuidar nos finais de semana mesmo ao ar livre, porque as aglomerações acontecem e ao ar livre é menos grave, mas o compartilhamento de narguilés, de copos, de chimarrão, de utensílios, de comida, isso é que faz o vírus circular e o vírus tem circulado com muito mais força de novo. Então é o apelo que fica realmente ao uso correto da máscara, não aglomeração, para que a gente também possa ter condições de atender aquelas pessoas que a gente sabe que vão precisar da parte hospitalar. Então não tem sido fácil, né, Sandra? Repito, ninguém quer o fechamento de nada, mas se a gente não tiver o cuidado nas questões que não são ditas essenciais, e aqui a gente entende como trabalho todos são essenciais, a gente infelizmente ali na frente vai sofrer sanções e quem sabe rumar aí para de novo um fechamento de atividades comerciais, de fechamento em fim de semana, de restrição de horários, que é o que a gente tem que tentar evitar, mas que a gente só vai conseguir se realmente todo mundo fizer a sua parte. Para manter o hospital nesse momento, a gente está recebendo recursos, estamos com déficit financeiro, como é que está a situação do hospital hoje? Imagina, né, Sandra, a gente fala, e aqui sim, a única lamentação que a gente tem é de não ter ainda o reconhecimento do Estado no novo contrato, justamente naquela parte de incentivo. Então existia a expectativa que em março assinaríamos esse novo contrato, e infelizmente isso não aconteceu. Temos a ajuda dos municípios aqui na nossa região que ajudam no custeio, mas realmente os meses de março e abril tivemos um déficit de mais de R$1 milhão. E por que isso, Sandra? Porque o orçamento já previsto lá pela antiga administração, porque todo orçamento é feito um ano antes, foi assim em todas as administrações, não é agora que esse déficit existe,
foi programado um déficit mensal de 470 mil. Então, tu já sai com um orçamento sabendo que tu vai ter 470 mil a menos por mês. Quem que bota esse recurso no fim das contas? A Prefeitura de Erechim, as prefeituras do interior e os recursos que a gente busca para custeio com emendas ou com recursos extra-orçamentários de governo federal e estadual. Com a pandemia, o que aconteceu a partir de março? Então, lembrando que em janeiro e fevereiro tínhamos só 10 leitos de UTI Covid. A partir de março passamos a ter 24 leitos. Foram necessárias contratações de mais empresas de médicos, de mais funcionários, de mais medicamento. Quando a gente fala em medicamento, vendo isso do abuso de preços, é uma questão de regulação de mercado, às vezes. Quem tem cobra o preço que quiser, compra quem quer. Talvez não devesse ser assim, mas hoje é assim. Então, o que acontece? Medicamentos que a gente utiliza para um mês de UTI Covid, e aqui eu falo de 5 medicamentos no estudo que a gente fez, pelos preços que já pagamos esse ano, considerando o menor preço pago, gastaríamos 320 mil reais. Certo. Hoje estamos pagando 640 mil reais, ou seja, 320 mil reais a mais para ter os mesmos medicamentos. O que vamos fazer? Não vamos comprar? Não vamos deixar sem os pacientes? Infelizmente é a lei da oferta e procura. Então, só aí a gente já aumenta dos 470 para quase 770 mil o déficit. Fora isso, contratação de equipes, contratação e pagamento de horas extras para os funcionários, e aqui, mais uma vez, a gente sabe que só o aplauso não adianta, mas o reconhecimento realmente a todos os profissionais da área da saúde que têm sim se privado de grandes coisas nas suas vidas privadas para poder estar atendendo os pacientes lá. Nós temos funcionários fazendo hora extra quase todo dia. Isso também cansa, mas isso não diminui a qualidade do atendimento desses funcionários a esses pacientes. Então, mais uma vez, o nosso agradecimento, principalmente nessa quinta-feira, que é o dia dos técnicos de enfermagem e dos auxiliares de enfermagem. Tivemos o dia das enfermeiras, então realmente é uma situação que causa apreensão a todos, que a gente está a todo momento preocupado, buscando soluções, buscando os insumos, buscando recursos para pagar essa conta também. Felizmente hoje ainda não precisamos atrasar nenhum pagamento e esperamos que continuemos assim. O Estado sinaliza agora com um pouco de recurso a mais em relação à nossa rede de urgência e emergência, que já é um apelo desde outubro do ano passado. E esperamos que em breve tenhamos a boa notícia da renegociação do contrato mesmo, né, Sandra? Que aí sim nós vamos ter mais tranquilidade para trabalhar e talvez ainda mais recursos para investir em mais qualidade, na melhoria de todos os espaços do hospital, para que a gente possa cada vez mais atender melhor o nosso contribuinte, né? E credenciamento de novos serviços para que a gente tenha mais recurso financeiro. Como é que está esse processo todo? Essa é uma briga antiga já, né, Sandra? Mas temos evoluído principalmente na questão da linha do AVC. Então, mesmo o hospital já sendo referência em atendimento do AVC, existem algumas coisas que a gente pode melhorar. Por exemplo, aquele paciente que tem um AVC no interior, e lembrando, pessoal, UTI na nossa região só tem em Erechim. Então a gente vai migrar esses casos de infarto, de AVC, tudo para cá. O AVC ele tem uma particularidade que, se atendido de forma correta nas primeiras 4 horas, o prognóstico é excelente do paciente. Sim. Então o que significa isso? Se um paciente está tendo um AVC lá em Marcelino Ramos, nós temos que ter uma central aqui que receba uma ligação, já calcule o tempo que vem, a medicação, vê pelos sinais, manda vir fazer uma tomografia. E para isso a gente tem já estruturado um serviço com ótimos neurologistas aqui, mas a gente não tem a remuneração e a gente não consegue fazer esse sistema como um todo. Então o governo federal já acenou com a possibilidade de credenciamento em AVC, em linha do AVC, que a gente chama. A gente espera que até o final do ano a gente já tenha essa habilitação e receba recurso para fazer esse atendimento da melhor forma. E a nossa velha discussão em termos da hemodinâmica, né, que é a cirurgia cardiovascular. Hoje a gente fala e comentava, hoje tivemos a visita nessa quinta-feira da comitiva da Assembleia Legislativa do Estado relacionada à CPI do abuso de preços de medicamentos, mas já tocava nesse assunto também, sim, tanto do contrato do Santa Terezinha como da hemodinâmica. Hoje, a gente às vezes, mesmo com um ótimo atendimento e um encaminhamento para cá, para o Hospital de Santa Terezinha, que é onde tem UTI, a gente precisa encaminhar esses pacientes a Passo Fundo. Aí vocês imaginem, um encaminhamento a Passo Fundo hoje tem demorado 12, 15 dias. Porque ninguém tem feito cirurgia, todo mundo está usando as suas estruturas para o Covid e a gente fica com uma bomba relógio aqui, tendo uma grande capacidade técnica, com profissionais e equipamentos para resolver esse problema aqui.
Então essa questão também a gente está trabalhando, tem conversado com a equipe da cardiologia, tem montado até uma estrutura para aumentar o número de atendimentos nessa área e esperamos que em breve a gente também possa trazer boas notícias nesse sentido, que além da boa remuneração, Sandra, traz a resposta imediata para nosso contribuinte aqui, não esperando um leito em Passo Fundo ou Porto Alegre ou causando apreensão, inclusive se o tratamento vai dar tempo ou não, né? Nós temos um pronto-socorro totalmente remodelado. Nesse momento pandêmico, como é que estão os atendimentos? As pessoas ainda estão procurando o pronto-socorro, mesmo não tendo aquela necessidade tão urgente? Não, hoje é engraçado falar isso, né, Sandra? Porque o perfil do atendimento no pronto-socorro ele vai mudando, né? Que bom. Então, nesse ponto é bom, a gente sabe que a atenção básica também tem que funcionar nesse sentido, de fazer diagnóstico, de acompanhar os casos menos graves. Mas toda pessoa que procura o pronto-socorro, ela é atendida. Claro que hoje, principalmente com o Covid, as próprias pessoas têm medo, porque nós não temos 2 ambientes no pronto-socorro. Então, a pessoa que vai com uma suspeita de Covid ou a que vai com suspeita de apendicite, eles entram pela mesma porta. Até se fazer a triagem é que depois a gente separa. Então, muitas pessoas têm esse receio. Mas também cabe o alerta, né, Sandra? A gente não pode deixar de procurar atendimento, porque as questões podem agravar. Então o nosso conselho sempre começou uma dor, começou um desconforto, tem alguma suspeita de que a coisa não está bem, procure sua unidade básica mais próxima da sua casa. Se necessário, vai ser encaminhado ao pronto-socorro, mas que evite realmente procurar o pronto-socorro de forma direta, principalmente naqueles casos menos graves, onde não há febre, onde não há falta de ar, onde não há uma dor aguda no tórax, que possa ser alguma coisa relacionada ao infarto. Então, que nos casos menos agudos, que se procure uma unidade básica, talvez encaminhe os seus exames. E a gente vê, às vezes, a ansiedade da comunidade, porque se tu vai numa UBS hoje e agenda uma coleta de exame de sangue para daqui a 3 dias ou 4 dias, essa pessoa já fica preocupada e vai para o pronto-socorro. Porque sabe que lá os exames são feitos na hora. Mas isso também causa um congestionamento no atendimento, às vezes aquela demora que é inconveniente para todo mundo. E até a gente conseguir triar os casos que são mais urgentes ou não urgentes, às vezes isso complica num atendimento da nossa comunidade. Então, só reforçando, dizendo que, claro, o hospital e o pronto-socorro tem que ser procurado para os casos mais graves, mas se tiver dúvida e procurar, vai ter o atendimento, vai passar por uma triagem, mas nos casos menos agudos, em que não há, de novo, uma febre alta, uma dor aguda no peito ou um sangramento, que procure a sua unidade básica de saúde para que possa fazer um tratamento eletivo e buscar as causas para essas patologias, né? Rafael, voltando um pouquinho no Covid, ainda as pessoas não estão entendendo direitinho como é que vai funcionar esses 3As. Nesse momento, foi emitido um alerta. O que esse alerta quer dizer e o que nós devemos dizer para a população? Importante e verdade. Às vezes a gente fala dos protocolos serem bem confusos, que são muitas atividades a regulamentar, né, Sandra? Então, o que o governo do estado pensou? Ele pensou em 3 níveis de ação. Uma é justamente um aviso, que seria o primeiro A. O segundo A seria o alerta e o terceiro A seria uma ação. Então, o que significa isso? Num primeiro momento, o Comitê Estadual também está monitorando lá os dados, inclusive criou um site que toda a comunidade pode acessar para acompanhar os dados. É só digitar um município que vai ver os dados de Erechim, por exemplo, de Porto Alegre, comparados com o do estado. O aviso, o governo vai disparar sempre que houver uma tendência de piora do quadro do Covid na região. Então, ele vai dizer, gente, eu estou avisando que os indicadores estão piorando. Ainda tem leito de UTI, ainda tem leito clínico, ainda tem medicamento, mas prestem atenção. O segundo nível, então seria uma sinaleira, digamos, verde, vermelho e amarelo, né? O aviso é o verde, pode passar, mas tem que olhar para os lados. Que nós já não estamos nessa situação. Nós nem tivemos o aviso, Sandra. Nós já passamos direto para o alerta. O alerta é, olha, os dados de vocês estão piores que o do estado, ou seja, nós temos mais casos novos por 100 mil habitantes, mais do que o estado vem apresentando, nós temos menos disponibilidade de leitos do que o estado está apresentando, então vocês como região têm que tomar alguma atitude. Quais são as atitudes? Qualquer atitude que você tome que restrinja ainda mais o que o governo do estado disse que pode fazer. Eu vou citar um exemplo aqui, o estado diz que podem ter aulas, um alerta pode fazer o município dizer, suspendam as aulas. Certo. Então, no alerta, não estou dizendo que é isso que vai acontecer aqui na região, estou dando como exemplo. Aqui na região, o comitê se reuniu
fez algumas sugestões aos prefeitos de uma maior restrição em algumas atividades e os prefeitos vão deliberar, porque os prefeitos são soberanos. Então, provavelmente ainda na quinta-feira à noite ou na sexta, os prefeitos vão publicar um novo decreto com algumas restrições a mais. O que podem ser essas restrições? Podem ser de diversas ordens. Pode ser uma restrição de horário de funcionamento, pode ser uma restrição de alguma atividade, pode ser uma restrição de aglomerações, de espetáculos. E ainda a gente vê muita confusão, porque às vezes municípios, e aqui a gente fala de Porto Alegre mesmo, que resolveu liberar tudo. Pode teatro, pode show. Cada região tem que saber onde o seu calo aperta, né, no seu sapato. Aqui, Porto Alegre ainda não teve um alerta, então Porto Alegre está tranquilo, pode usar as medidas que o governo do estado determinou e ainda fazer aquelas variáveis que são possíveis em algumas atividades de forma menos restritiva. Nós, no índice de alerta, não podemos relaxar mais do que o estado fez e ainda temos que restringir mais alguma coisa. Sob pena de não estar satisfeito o estado com a questão do alerta e os índices continuarem subindo, no adiação é o estado que vai determinar o que a gente tem que fazer. Aí não tem choro. E aí não tem o que fazer. Então, nesse momento de alerta, o que a região tem que fazer é restringir, sim, infelizmente, algumas atividades, alguns serviços, e isso vai ser divulgado pela AMAL, porque os prefeitos é que são soberanos nessa decisão, com o apoio técnico de um comitê, e que tem discutido isso dioturnamente, desde que saiu o novo modelo do Estado. Eu diria que esse comitê, que hoje tem o Jackson Arpini à sua frente, não parou de se reunir, né, Sandra? Tem juntado dados, tem feito propostas e entregamos aos prefeitos hoje a proposta e vamos ver a decisão que eles vão tomar. Mas, se essas medidas não derem resultado e os nossos índices continuarem piorando, aí sim, daqui a pouco vamos partir para um fechamento de comércio imposto pelo Estado, vamos partir para um fechamento de escolas imposto pelo Estado e aí não vai ter o que a gente fazer. Então, por isso, ainda mais importante esse apelo que a gente faz em toda a região, do correto uso de máscara, de se evitar as aglomerações nesse momento. Não é momento de festa, os índices estão aumentando de forma assustadora novamente, existe ainda a dificuldade de medicamentos e a impossibilidade de ampliação de leitos de UTI. Então vamos cuidar, porque o reflexo do que a gente fizer hoje vai vir daqui a 15 dias. Então, se a gente conseguir restringir isso um pouco hoje, nossos números melhorarão e talvez não precisamos sofrer uma ação do governo do estado nesse sistema de 3As, que é o aviso, o alerta e a ação. Pois é, tu falaste que cada região tem autonomia para tomar suas decisões. Fecha, por exemplo, viadutos. Os jovens de lá, os que gostam de circular, não vão vir para Erechim? Já foi cogitado isso em reunião? Eu citei viadutos como um exemplo, mas pode ser de qualquer lugar ou até de Erechim que vá para outro lugar. Sandra, o que a gente fala, né, Sandra? Foi citado sim, é uma discussão bastante forte justamente nas questões esportivas, por exemplo. Isso. Então, alguns municípios dizem, eu fechei as quadras no meu município, mas o outro município não fechou. Então, essa gurizada sai daqui para ir jogar futebol lá. Eu fechei as escolas, mas não fechou as escolas lá. Tem gente de município que vem estudar em Erechim. Sim. Fechei as indústrias hoje, mas a maioria das pessoas trabalha em Erechim. Então, como a gente não consegue ou não precisa restringir ainda os deslocamentos entre municípios, claro que uma restrição que é feita no município maior de Erechim pode impactar nos outros. Talvez o que o município menor restrinja, esses jovens venham buscar aqui. E, inclusive, se discute a possibilidade de, se mantiver academias, por exemplo, ou atividades esportivas, que sejam possíveis somente para moradores do município. Agora, como fiscalizar isso também, né, Sandra? A gente tem que saber que a fiscalização também tem um limite. A própria Brigada Militar, que tem se empenhado muito, junto com a fiscalização de vigilância e até a obrigação de todos os serviços de fiscalização do município estarem atuando focados no Covid, é impossível imaginar que a gente vai ter fiscalização em todas as quadras de futebol, em todas as academias, em todas as escolas, em todas as indústrias, em todo o comércio ao mesmo tempo. Não tem como. Então a conscientização é mais importante, dizendo que faremos nossa parte como gestores, oferecendo talvez os melhores caminhos dentro da possibilidade do quadro, mas que daqui a pouco, se todo mundo não fizer a sua parte, a gente corre o risco de ter imposições de fechamentos, que é o que ninguém quer nesse momento, né? E vivendo esse momento difícil, esse mês tivemos a comemoração aí do Dia do Enfermeiro, Dia do Auxiliar de Enfermagem, mas a gente também não pode esquecer que o melhor presente para eles nesse momento
é a nossa colaboração, porque tem profissionais da saúde adoecendo em virtude dessa carga horária exagerada, essa falta de possibilidade de descanso, a insegurança de levar o Covid também para dentro das suas casas, e isso tudo também tem que ser analisado e pesado pelas pessoas. Com certeza, Sandra, tu colocasse com muita propriedade e realmente o que acontece é isso. Hoje, talvez os funcionários da área da saúde não estão mais tão expostos a uma piora por Covid por estarem vacinados, mas a pressão psicológica, essa questão de ter que trabalhar mais do que a sua carga horária, claro que são remunerados para isso, mas isso gera um cansaço emocional, um cansaço físico, fazendo com que às vezes esses funcionários sejam afastados não pelo Covid, mas por outras questões, causando ainda mais uma sobrecarga aos outros funcionários que ficam lá. Então realmente esse apelo ele é principalmente primeiro pela vida das pessoas, né? Porque a gente está perdendo ainda familiares, amigos para o Covid, também pelos profissionais de saúde, para que não se sobrecarregue esses profissionais e que a gente consiga passar por mais esse momento de agravamento desses casos e principalmente para que a gente possa evitar também as restrições em maior grau, porque isso realmente é o que a gente ouve muito falar isso, né? Ninguém aguenta mais. Mas ninguém aguenta mais, mas a gente tem que fazer ainda um esforcinho a mais, de evitar justamente aquelas coisas que não são tão essenciais hoje, para que a gente possa aí num futuro próximo, quem sabe, flexibilizar de novo, quem sabe voltar aos encontros, quem sabe voltar aquela música no bar, voltar aquele show, voltar a abrir um cinema, de maneira responsável e de maneira segura para toda a comunidade, né? Rafael, obrigada por mais uma vez atender o nosso pedido e vir falar com a nossa população que as pessoas precisam se cuidar. Então é uma força-tarefa aí que vocês todos têm feito, os comitês de saúde, a MAL, prefeitura, enfim, muitas pessoas estão engajadas nisso porque é necessário, esse cuidado é necessário e é importante para todos nós. Obrigada. Sandra, nós que agradecemos mais uma vez em nome do Santa Terezinha, em nome do Comitê Regional, dizer que realmente a sensação é essa, é que se cada um fizer realmente a sua parte, e a sua parte é usar a máscara de forma correta, lavar as mãos e evitar aglomeração, evitar compartilhamento de objetos, isso a gente vai conseguir ter um resultado melhor ali na frente e quem sabe cada vez mais ter tranquilidade para voltar às atividades e o dia a dia normal, que é tão importante também para a nossa vida. Então, o agradecimento mais uma vez a todos os profissionais da área de saúde e à imprensa também, Sandra, que tem feito um papel belíssimo na orientação, na informação, no reforço dessas medidas, que só assim a gente vai conseguir sair dessa, né?